Olá, meninos do 9º ano, vocês acreditam que eu tava gravando pra vocês, me tocou o telefone e era meu filho e eu vou ter que fazer tudo de novo, gente. Apareceu o telefone, eu não sei editar, já fiz muita coisa, gente, já aprendi muito, tá bom demais a conta. Então vamos mais uma aula, semana 29, ventiladorzinho aqui atrás de mim, né? Vamos ver as desigualdades socioeconômicas da Ásia, né? Página 9 a 16. Pergunto para vocês, o que é desigualdade socioeconômica? Nós já falamos tanto isso, né? Nós temos um país aqui que somos campeões disso, né? Então nós podemos dizer o seguinte, grupos sociais, né, com diferentes características, né? Podemos resumir assim: muito dinheiro na mão de pouco, né? E pouco na mão de muito, ou até nenhum na mão de muito. A verdade é essa. As desigualdades socioeconômicas. Nós vamos ver da Ásia, né? Nós temos alguns fatores, gente, climáticos, ambientais, relevo, que impedem esse desenvolvimento econômico de alguns lugares, de alguns países. Nós estamos falando da Ásia, né? Quando nós falamos da Ásia, aquele maior continente do mundo, nós lembramos da nossa cabecinha China, essa potência, diz que foi ela que produziu o corona, gente. Nós estamos aqui até hoje, será? China, lembramos a Índia, que é um país emergente, né? Nós lembramos da Rússia, que também é uma potência, aqueles países ali do Emirados Árabes, né? A questão do Oriente Médio, que jorra petróleo, vamos brincar assim. Mas há muita desigualdade socioeconômicas na Ásia, pessoal, muita. É muito difícil olhar, eu acho que não existe nenhum lugar que não existe uma desigualdade social, uma desigualdade socioeconômica. Pode existir diferenças de parâmetros, né? Mas não existe país que não tenha essa desigualdade, tá? Por exemplo, se nós falarmos na Síria, a Síria, essa desigualdade, ela foi provocada, quer dizer, também pela guerra, né, gente? Quantos anos que tá naquilo ali. Então, hoje é impossível você não ter aquela faixa de pobreza, pessoas afetadas pela fome e tudo mais, né? Na página 9, então, aquilo eu falei para vocês, quando a gente fala em Oriente Médio, né? A gente logo pensa em muita riqueza, petróleo, né? Dubai, aqueles prédios maravilhosos, Arábia Saudita, Catar, Emirados Árabes, e assim por diante. Mas aqui na página 9 de vocês, nós temos um país chamado Iêmen, que é um dos países, fica ali na região do Oriente Médio, é um dos países mais pobres do mundo. E nós temos aqui, neste mapa, a classificação quanto à questão de segurança militar, alimentar. Olha para vocês verem. O amarelo, que é o menor, aqui eles comem um pouquinho acima do suficiente. Um pouquinho. Se você ver o laranja, você vai ver que eles não comem o suficiente, né? Que é a crise. Depois tem o outro, né? Que falaram que é rosa, alguma coisa nesse sentido, comem menos do que devia. Então vocês imaginam como que é a população desse lugar, né? Nós temos na Ásia, no século XX, países como Singapura, Japão, Coreia do Sul, que se desenvolveram
que alcançaram muito um desenvolvimento longo no século XX, certo? Então, eles investiram em sofisticadas infraestruturas de transporte urbano e assim por diante. E no século XXI, nós temos um desenvolvimento em outros países, por exemplo, China, Índia, né? Vietnã. Então, são países que estão se desenvolvendo muito no século XXI. Não preciso nem falar da China para vocês, né? Que tá aí, mas olha, eu vou contar um segredinho. Eu adoro conhecer a cultura da China. Sem sacanagem, gente. E como que se mede esse desenvolvimento? Nós medimos por duas maneiras, né? O IDH, o Índice do Desenvolvimento Humano, não é isso? Ele varia de 0 a 1. Quanto mais próximo de 1, né, melhor é a situação do lugar, não é isso? E quais são os 3 quesitos para se medir o IDH? Saúde, né? Educação e renda per capita, renda por pessoa. A saúde, gente, ela se subdivide em vários outros quesitos. Expectativa de vida, nós podemos ver ali a taxa de mortalidade, a taxa de natalidade, tudo isso. Porque aqui nós não entramos em detalhes, né? A educação, tá? A questão de escolaridade, taxa de analfabetismo e assim por diante. Aqui no livro de vocês, na página 10, vocês estão vendo aqui a Coreia do Sul, né, com a perspectiva de 16,5 anos de escolaridade para os que estão iniciando. Gente, a Coreia do Sul é um país modelo em questão de educação hoje, tá? Eles resolveram investir há muitos anos atrás, né, tomar o caminho certo. A população da Coreia do Sul dorme educação, acorda educação, alimenta educação. É um país que pensa nisso, né? Eles estão, quer dizer, no caminho certinho. Vocês sabem muito bem que sem educação as coisas não funcionam. E renda per capita, né? Aí você faz o quê? Divide, né? O que foi vendido, o que foi comprado e divide pela população do determinado lugar que está se medindo IDH. Não quer dizer que aquele valor alto ou baixo, ele vai estar na conta do habitante, não. Isso aí é uma medida para o país, tá, gente? Então, na verdade, não é a conta que vai cair na sua continha, não, tá? Eu falei no começo da aula, né, que tanto a Síria como o Afeganistão, o IDH deles caíram muito, e lá nós temos vários motivos que eu falei, guerras, invasões estrangeiras e assim por diante, né? Temos o caso da China, né, que apresenta um IDH elevado, tá? Na questão do continente asiático. Nós temos outro modo de medir o desenvolvimento. Vocês podem ver aqui na página 11, chamado coeficiente de Gini, né? Então, ele foi descoberto pelo matemático, criado, né, pelos cálculos lá do matemático, Conrado Gini, né? E a intenção dele era avaliar a diferença entre as maiores e as menores rendas obtidas pela população de um determinado país. Aqui é diferente. O IDH, quanto mais perto de 1, melhor a situação. Aqui é diferente.
Quanto mais perto de zero, melhor é a situação. E aqui, no coeficiente de Gini, a medida é o seguinte, é avaliado o poder de compra da população, né? E esse poder de compra interfere muito na valorização do seu dinheiro interno, quanto que isso vai poder comprar em determinados lugares e assim por diante, tá? Então, gente, existe esse outro tipo de medida, tá? Bom, na página 11, né, lá embaixo, tá falando o seguinte: os países que apresentam melhor coeficiente de Gini é Quirguistão, Cazaquistão, Timor-Leste, Iraque, tá? E os piores, né, vocês vão levar o susto, a questão da China, Turquia, Israel, Malásia, quer dizer, é a questão do poder de compra, o quanto que vale ali o seu dinheiro, tá? Se nós formos aqui na página 12, né, ali tem para vocês identificarem os 7 países asiáticos que têm o maior IDH e aqueles que têm o menor. Então, é só vocês olharem aí, depois a gente vai conversar sobre isso, né? E na página 13, nós temos uma diversidade étnica no maior dos continentes. O que tem isso com desigualdade socioeconômica? Gente, a questão cultural de um povo, a questão religiosa de um povo, o que é permitido, o que não é permitido, isso interfere muito no desenvolvimento de um lugar. Conforme o tipo de religião predominante, aquilo que não é permitido. Então, isso interfere muito. E nós temos, né, na Ásia, uma diversidade étnica enorme, tá? Ela abrange ali abriga as grandes religiões da humanidade. E lá foi o berço de tudo, de todas elas, né? Não é isso? Então, eu fiz uma lista para vocês, só para vocês saberem da Ásia. E lógico que eu não vou guardar tudo isso, assim, de cor, né? Por exemplo, nós temos o hinduísmo predominantemente na Índia. Nós temos o budismo predominantemente no Extremo Oriente, Japão, ali a China. Nós temos o cristianismo ortodoxo, que é um novo tipo de cristianismo, que ele é predominante na Rússia, tá? Nós temos o protecionismo, que são aqueles países que foram ali na Ásia, principalmente colonizados por ingleses, e que foram, então, repassado desse tipo de religião. Nós temos o confucionismo na China, o shintoísmo no Japão, o taoísmo também no Japão, e temos o islamismo, né, gente? Que é a religião que mais cresce no mundo, tá? E é o maior, e que tem a maior religião que tem em números absolutos de pessoas na Ásia. E o islamismo, né? Vocês sabem muito bem da questão ali dos muçulmanos, que são bem, assim, existe uma divisão, tá, gente? Existe os xiitas, os sunitas, os radicais, mas vocês conhecem aí, de tanta gente ouvir falar, né, que o tanto que é difícil, né, para nós que temos uma liberdade total entender muito da questão islâmica, tá? E uma grande diversidade de povos, né?
quer dizer, na Ásia, uma grande diversidade de etnia, uma grande diversidade política, certo? Existem lugares que o chefe da igreja é o chefe do Estado, ainda existem ali na Ásia. E o que tudo isso gera? Gera, gente, uma má distribuição de riquezas, gera um analfabetismo muito grande, porque tem lugares que as mulheres não podem ainda ir à escola. Vocês não lembram da Malala, do livro, né? Que ela lutou contra isso tudo e levou tiro e tal, mas conseguiu, né? Existe ali uma exploração nos países mais pobres de riquezas naturais, né? E uma elevada taxa de crescimento populacional. Então, essas questões aqui estão da página 14 a 15 a 16, vocês vão ler aí para vocês entenderem esses povos da Ásia minoritários, os curdos que não têm território, né? Vocês vão ver aí a questão dos palestinos, né? Que a gente também já viu um pouquinho. Então, essa questão desse desenvolvimento, essa desigualdade, nós podemos fazer um resumo aqui do seguinte: a questão cultural, a questão política influencia muito, né? A questão religiosa muito mais, tá? Guerras, né? Nós temos invasões de estrangeiros, isso aí vai provocar também. Nós temos a questão de clima, relevo, que também o solo, né? Que também influencia muito, né? Nesse desenvolvimento dessa desigualdade. Isso, os países têm países que são mais bem beneficiados, né? Com a questão climática, relevo e tal. Tem o Oriente Médio, por exemplo, ali são países que vivem ali do petróleo. Tem outros países na Ásia que não. Então, quer dizer, é sorte? Não, é região, é formação geográfica da Terra de nem sei quantos milhões atrás e saiu ali, né? Então, na verdade, falamos aí do Iêmen para provar para vocês que nós estamos estudando o continente asiático, por enquanto, nós vamos estudar depois a questão da Europa, mas para falar para vocês que existe em todos os lugares essa desigualdade social. E que a cultura, né, gente, influencia muito, né? A cultura de alguns países, quando eu falo de cultura, de valores culturais específicos, eu estou falando também da religião, né? Aquilo que eles trouxeram com eles de gerações muito antigas, que isso aí vai inibir, né? Não vai permitir a superação de problemas econômicos e sociais, né? É muito sério, mas ninguém pode interferir na questão cultural ali desses países, né? É complicadíssimo esses países, essas religiões muito radicais, tudo, mas é a religião deles e nós temos que respeitar. Falou? Beijos para vocês. Tchau.